Olá, começa agora mais uma entrevista exclusiva do Canal do Empresário, uma iniciativa da Desenvolve SP. O empreendedor geralmente é um líder, mas para ter sucesso no seu negócio é preciso ter boa gestão, estratégia e atitude empreendedora. Para falar sobre liderança, negócios e marketing, recebemos Alfredo Duarte, que é expert em treinamento e desenvolvimento com foco em resultados, consultor do Grupo Empreenda e colunista do blog Management da Exame.com. Alfredo, o que é uma boa gestão quando falamos em PMEs? Sabrina, o PME é um mundo muito grande, muito amplo, né? Existem muitas diferenças entre as várias empresas, das pequenas às médias, né? Uma coisa que une tudo é o foco, e é o foco em resultados, né? É definir o que é importante para aquele negócio e se concentrar nisso. Quer dizer, abraçar aquilo como uma causa e trabalhar focado. Isso é o que faz a diferença, isso é que é importante. E isso tem que ser no dia a dia, né? Tem que ser no dia a dia. Algumas questões burocráticas que elas também têm que ser seguidas. Com certeza, com certeza. Mas assim, existem as coisas principais que não podem ser deixadas de lado, né? O cotidiano, o dia a dia, mas existem algumas coisas que fazem diferença. Essas é que precisam ser feitas em primeiro lugar. E a liderança? Isso pode ser um diferencial na empresa? A liderança é tudo, a liderança é vital. Liderança é interação e influência. Então, num pequeno negócio, às vezes o líder está sozinho, ele tem que liderar a si mesmo, que às vezes é até mais difícil, né? Mas à medida que o negócio cresce e ele envolve outras pessoas, a liderança passa a ser o diferencial para ter o resultado. Liderança é interação e influência. Então, é como você convive com as outras pessoas e cria lá uma espécie de padrão para que o desempenho ocorra. Isso a gente está falando de trabalho em equipe. Está falando de trabalho em equipe, mas está falando principalmente de exemplo. Planejamento é legal porque é assim, né? Talvez seja a grande dificuldade das empresas no Brasil. E isso a gente pode incluir as grandes também. Porque planejamento é uma técnica, né? Planejamento é um processo, planejamento é um hábito e nem sempre a gente tem o processo e o hábito para fazer bem feito. Por exemplo, um plano é uma linha de ação. É quando você define mais ou menos o que você quer e como você vai conseguir isso. Também é uma espécie de resultado a ser alcançado. Só que o plano é um guia. Você faz o planejamento para ter referências. Não significa que vai acontecer exatamente aquilo, né? Não é uma bola de cristal. Mas é essencial para você ter referências, para você ter parâmetros, para você saber se está acontecendo ou não aquilo que deveria acontecer. E a partir daí toma as decisões que precisam ser tomadas. Planejamento é vital. Sem planejamento, nada acontece. E com essa visão, é possível aproveitar melhor as oportunidades que acontecem. Com certeza, com porque certeza. elas nem sempre é possível, né, de serem identificadas com tanta Uma vez eu fiz um trabalho para uma grande empresa, mas que tem muita proximidade com as pequenas também. É uma multinacional muito grande, está presente no mundo inteiro, e eles tinham lá uma espécie de mandamento, que é o seguinte: a gente vai crescer organicamente, ou seja, a gente vai crescer com as próprias forças, à medida que o mercado permitir o crescimento, mas se surgir uma oportunidade no horizonte, a gente não pensa duas vezes, a gente vai lá e compra. Ou seja, isso que você falou é perfeito, porque você tem lá o plano, está tudo definido, está tudo escrito direitinho, uma coisa depois da outra, aí de repente surge no horizonte uma oportunidade. O que você faz? Abraça, mede para ver se você tem o alcance para aquilo, mas não pode ignorar as oportunidades não. E falando de oportunidade, ter criatividade é importante? Criatividade é um dom divino, né? É o que separa, talvez, a nossa espécie, né, que se julga muito inteligente, mas faz umas coisas tão esquisitas, né, de qualquer outra, porque a criatividade é um dom humano. Criatividade foi o que nos tirou das cavernas, né? Fez você com essa roupa, né, assim, super bonita. Antigamente as pessoas se cobriam de peles, né, pele dos animais, né? Mas a gente saiu das cavernas e construiu, né, tudo que a gente vê por aí através da criatividade, porque a criatividade é pensar fora da caixa, né? É pensar diferente, é não se acomodar, é olhar para o novo, é abrir a percepção para que a gente consiga ver as coisas que estão acontecendo. Criatividade talvez seja o segredo de tudo, não tem mais segredo, né? Mas se ainda tem um, é a criatividade. E tem que sistematizar, porque só ter também muita criatividade no caso de uma empresa, não adianta muito. A Universidade de Buffalo, dos Estados Unidos, é considerado o centro da criatividade mundial. E lá eles têm uma fórmula
para ter o pensamento criativo. E a criatividade está lá sistematizada, um passo depois do outro. É legal, porque às vezes tem esse conflito, né? As pessoas costumam dizer, olha, a criatividade é uma coisa totalmente livre, totalmente aberta, diferente do pensamento linear ou cartesiano, lógico, e na verdade o que existe, assim, na prática, é a fusão das duas coisas. Você precisa do pensamento aberto, que faça toda a diferença. A criatividade formatada para um objetivo próprio, né, para um objetivo final. Para que isso aconteça, é necessário ter equipes. Como que o empreendedor, o que ele tem que pensar para escolher uma boa equipe, para poder delegar também essa responsabilidade? Eu vou falar de Brasil, né? No Brasil, o gestor tem uma dificuldade muito grande para delegar. Porque delegar também é abrir mão do poder de controlar, de mandar. Só que delegar é a única coisa que permite que as outras pessoas cresçam e permite que você tenha mais tempo. Então, a grande sacada de qualquer líder, de qualquer gestor, é institucionalizar esse processo de desenvolvimento das outras pessoas, formando as equipes, e isso geralmente ocorre através da delegação. E você tem algum case que você já viveu para contar para a gente? Uma vez que eu fiz um trabalho para uma empresa, era uma empresa relativamente grande, mas ainda dentro do grupo das médias, né? Uma empresa comercial que tinha 40 lojas. E, de repente, uma loja começou a se destacar muito. E a empresa me chamou e falou assim, Alfredo, vai lá e descobre o que está acontecendo para que a gente possa levar isso para as outras, né? Porque essa também é uma outra grande sacada da gestão. Ver o que está dando certo e insistir naquilo, repetir aquilo, compartilhar aquilo, fazer com que todas as pessoas que eventualmente estejam ligadas lá numa ação qualquer passem a fazer aquilo. Mas aí eu fui, né, nessa loja, eu criei uma estratégia de tentar descobrir sem nenhum preconceito, né? Eu fui com a mente aberta para tentar ver se eu chegava no âmago da coisa. Aí eu conversei com o gerente da loja, tive boas conversas com esse profissional, que foi o responsável pelo sucesso da coisa. Mas isso eu só descobri depois. Conversei com alguns funcionários e conversei com muitos clientes. Mas era uma conversa assim, tranquila, era uma conversa aberta. Não levei papel, não levei gravador, era só um bate-papo para tentar ver se, com a soma de todas aquelas informações, eu chegava lá na resposta. A história toda, resumida, foi o gerente. O que ele me falou? Ele falou assim, ó, eu cheguei na loja, a loja estava derrubada. As coisas não funcionavam, ninguém contribuía, as vendas não ocorriam, os clientes sumiam, uma coisa estava muito feia. Aí eu chamei a equipe e falei o seguinte, olha, a partir de amanhã, cada um é dono de um pedaço da loja. Ele dividiu fisicamente a loja, logicamente, né, fisicamente em termos, né, mas ele deu um pedaço da loja para cada um e falou, olha, se tiver errado aqui, é com você que eu vou conversar. Quer dizer, ele compartilhou o trabalho da gestão do todo com aquelas pessoas, dando autoridade às pessoas, né? Ele perguntou quem sabia mais sobre determinado aspecto da operação e transformou aquela pessoa no professor de todo mundo. Então ele organizava, combinava com as pessoas, chegava todo dia 15 minutos mais cedo e a pessoa dava uma aulinha sobre aquilo e também passou a ser o consultor daquele processo. Quando chegava um cliente tinha alguma dúvida, quem estava atendendo o cliente chamava aquela pessoa e rapidamente resolvia. Isso aumentou, não é, a contribuição das pessoas, aumentou o orgulho, o senso de pertencimento, tudo. Custo dessas duas coisas que fizeram mais. Zero. Se transformou na loja mais rentável de um grupo de 40, o que não é pouco, né? E virou um modelo a ser seguido, né? Isso é ter a equipe, envolver as pessoas e fazer com poucos recursos que os resultados apareçam. Ou seja, ele promoveu o engajamento Total. Usando os recursos que ele já tinha. Total. Isso foi uma atitude empreendedora? Foi uma totalmente empreendedora, né? Porque o empreendedorismo é isso, né? Fazer coisas que ainda não foram feitas, olhar para o novo, né? Talvez o maior empreendedor que a gente tenha, em termos assim de informação, tenha sido Cristóvão Colombo, que em 1492 foi procurar um novo caminho para as Índias, né? Nós devemos hoje, todo dia, buscar o nosso caminho para as nossas Índias, né? Que talvez não sejam tão grandiosas, né? Mas que mudou tudo na história da humanidade. E esse foi um exemplo também de uma ação de marketing que esse gerente fez sem gastar muito, ou quase nada. Foi custo zero mesmo. E talvez essa tenha sido a grande sacada, né? Porque quando você olha dinheiro é um animal irracional, né? Quando você olha o dinheiro, o custo, pensa sempre duas vezes.
mas o custo foi zero e os resultados foram fantásticos mesmo. E depois foram institucionalizados. E falando agora do final do ano, né? Ainda dá tempo para o pequeno e médio empresário se preparar para as vendas do final do ano? Olha, esse para muitos negócios é o grande momento. Pode representar até 40% do resultado do negócio. Não 40% das vendas, mas 40% do resultado final dos negócios. Então, duas coisas são importantes. Primeiro é não perder venda nesse momento. Se preparar, ter os produtos, se você vende produto, né? Ou ter qualquer outra providência, dependendo do seu ramo de negócio, mas se preparar para um aumento de demanda que vai ocorrer naturalmente e fazer isso com inteligência, com atenção, olhando o que está fazendo, não cair no conto da sereia, que às vezes as pessoas oferecem uma coisa muito grande, um negócio muito bom, que não vai ter saída depois, quer dizer, então esse é o grande momento para, primeiro, não perder vendas. O segundo aspecto importante é se preparar para os possíveis erros que vão acontecer. Porque tem mais demanda, você precisa fazer muito mais coisas, as pessoas precisam ser mais eficazes, ser mais eficientes, nem sempre isso ocorre, mas se preparar para isso. Quando acontecer um erro, corrigir rapidamente, né? Mas ainda dá tempo. Na verdade, sempre dá tempo, né? Dependendo do negócio muito grande, como é o fim do ano, quanto mais cedo você se preparar, melhor. Mas acho que ainda é o momento. E principalmente treinar a equipe, né? Ter bons atendentes. Treinar e engajar, né? Eu acho que talvez, você ainda agora falou de engajamento, e esse é um outro segredo, né? Quer dizer, o engajar é fazer com que a pessoa sinta que aquele processo é a responsabilidade dela. A pessoa fica comprometida, ela acha que é ela que tem que fazer. Enquanto isso não ocorre, né, as coisas também não acontecem, né? Então é importante engajar, envolver as pessoas, compromissar para que as coisas aconteçam. E o treinamento é vital para isso. E vender é uma arte? Vender é uma arte. Vender talvez seja a coisa mais importante de um empreendimento, porque a gente usa uma frase que diz assim, nada acontece até que alguém venda algo. Essa é a importância da venda, né? Porque tudo é importante, na verdade, né? Mas se não houver a venda, o que acontece? Nada, né? Então, e vender é uma arte. Vender é uma técnica, lógico, né? Tem coisas que você pode fazer para sistematizar o processo, mas é basicamente uma ação humana, né? A coisa mais essencial para a venda é a confiança. Fazer com que a pessoa confie em você. E isso é uma arte humana. A interação e influência, de novo, junto com a liderança, né? A venda, o atendimento, a negociação, está tudo junto, né? Alfredo, muito obrigada pela entrevista. Você assistiu mais uma entrevista exclusiva no canal do Empresário. A cada 15 dias recebemos especialistas que podem dar dicas e sugestões para a sua empresa crescer ainda mais.